o que é função, então. Como o nome já diz, função é quando um valor depende do outro, um valor está em função do outro. Como exemplo, eu trouxe, então, sobre a gasolina. Digamos que eu vá comprar 1 litro de gasolina e a gasolina estivesse em promoção, ela estaria, então, custando R$ 3,90 o litro. Então, se eu comprasse 1 litro, eu pagaria R$ 3,90. Se eu comprasse 2 litros, eu pagaria 2 vezes esse valor. Se eu comprasse 3 litros, é 3 vezes esse valor. Então, o valor que eu vou estar pagando no final vai depender da quantidade de litros que eu vou comprar. Então, o que vai mudar é a quantia de litros. Então, esse valor depende desse. Sempre Y depende de X. Então, eu sei que esses valores aqui, os valores de litros, é a minha variável X. Passando essa função para o formato algébrico, então, eu sei que se eu comprar 1 litro de gasolina, eu vou pagar R$ 3,90. Se eu comprar X litros de gasolina, eu vou pagar R$ 3,90 vezes X. Então, a lei de formação ou a fórmula é 3,90x. Então, para mim não precisar ficar somando sempre mais 3,90, mais 3,90 e assim por diante, eu posso aplicar direto aqui. Se eu comprar 1 litro, então é 3,90 vezes 1. Se eu comprar 2 litros, é 3,90 vezes 2 e assim por diante. Se eu comprar 80, 90 litros, então é 3,90 vezes a quantidade de litros que eu comprar. Então, se eu comprar 2 litros, então é 3,90 vezes X. Então, 2 litros é 7,80. Agora, se eu comprar 3 litros, então é 3,90 vezes 3, dá 11,70. E se eu comprar 4 litros, então é 4 vezes 3,90, eu vou estar pagando 15,60. Agora, se eu fosse então quisesse comprar 50 litros de gasolina, então eu iria proceder da mesma maneira, eu só iria alterar o valor do X. Aqui antes nós vimos que o X ele valia 1, 2, 3 e 4. Agora que eu tenho uma quantidade que eu quero, que é 50, eu já coloquei aqui no lugar do X, então no FX, agora é F50, vai ser igual a 3,90 vezes 50, que é a quantidade de litros que eu quero comprar. Então, F50 é igual a 3,90 vezes 50. Então, R$195 eu vou estar pagando na compra de 50 litros. Digamos agora que seria o contrário. Em vez de eu querer comprar 50 litros de gasolina, agora eu tenho só R$50. Então, eu quero saber qual é a quantidade de litros que eu iria conseguir comprar com R$50, sendo ainda R$3,90 o litro. Então, nós vimos que a lei de formação é essa aqui, 3,90 vezes X, no caso. Então, você teria 3,90 vezes X, que daria no final R$50. Então, agora eu vou estar resolvendo isso aqui usando as operações inversas. Esse 3,90 aqui, ele está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Então, X é igual a 50 dividido por 3,90. X é igual a 12,82 litros. Então, com R$50, eu iria conseguir comprar 12,82 litros de gasolina. Agora, a gente vai estar analisando algumas funções. Então, como exemplo, eu trouxe essa primeira lei de formação, f de x igual a 2x. Aqui do lado nós temos um diagrama, ele ainda não está interligado. Nós temos os valores de partida, que são todos os valores do conjunto A, e nós temos o conjunto B, que serão os valores correspondentes ao conjunto A. Então, a gente vai estar analisando se B realmente é correspondente a A. Se não for, então,
não será uma função. Então, f de x é igual a 2x, nós sabemos que 2x é o dobro. Então, eu vou estar colocando os valores aqui, 1, 2 e 3, no lugar do x, para fazer essa relação. Então, f de x, f1 é igual a 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, o valor correspondente ao 1 é igual a 2. Então, aqui, o valor correspondente de 1 é 2. Segundo, o valor de x é o 2. Então, f2 é igual a 2 vezes 2, igual a 4. Então, o valor correspondente a 2 é 4. E o terceiro e último valor de x, 3. f3 igual a 2 vezes 3, ou o dobro de 3, 6. Então, o valor correspondente a 3 é 6. Então, aqui o valor correspondente é 6. É considerado uma função porque todos os valores de A têm um correspondente em B. Ah, mas sobrou o 5 e o 9. Não tem problema sobrar, porque aqui assim a gente poderia ter mais valores. Então, sobrar valor no conjunto B não tem problema. O que não pode é sobrar no conjunto A. Então, todos têm um valor correspondente, então essa aqui é considerada uma função. Nesse segundo exemplo, nós temos uma função do segundo grau. Então, a lei de formação da função é f de x igual x ao quadrado mais 1. Então, agora nós temos novamente o conjunto A e o conjunto B, e a gente vai estar analisando se os valores são correspondentes. Então, eu vou estar substituindo esses valores do conjunto A, os valores x, no lugar do x aqui. Então, no primeiro, f de menos 1 é igual a menos 1. Lembrando que tem que estar entre parênteses, porque o menos 1 é negativo. Se eu não deixar entre parênteses, só vai elevar o 1 ao quadrado e não o negativo. Então, é o conjunto, o negativo está junto. Mais 1. Então, menos 1 ao quadrado fica 1, mais 1, 2. O correspondente de menos 1 é 2. Agora, vamos para o zero. F de 0 igual 0 ao quadrado mais 1. 0 ao quadrado, 0, mais 1, 1. Então, o correspondente de 0 é 1. Agora, o 1, f de 1 é igual a 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado, 1, mais 1, 2. Correspondente de 1 é 2. E o último, x valendo 2. Então, f 2 é igual a 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. Correspondente de 2, 5. Beleza. Agora, a gente pode ver que cada valor x tem um correspondente no conjunto B, um correspondente y. Aqui a gente pode ver que o valor 2 do conjunto B, ele é correspondente de dois números, do menos 1 e do 1. Mas isso não tem problema. O conjunto B, cada valor aqui pode ter dois correspondentes em A, o que não pode é o inverso. Por exemplo, se tivesse mais uma flechinha para, sei lá, aqui no 1, do 2 para 1. Então, do conjunto A só pode sair uma flechinha de cada valor. Não pode sair mais do que uma. Se sair mais do que uma, não é função. Mas pode ter duas flechinhas correspondentes, então, do valor B aqui. Então, essa aqui também é considerada uma função. Nesse terceiro caso, agora a lei de formação é x maior que y ou a maior que b. Então, lembrando que A é esse conjunto aqui, B é esse aqui, x são esses valores aqui e y os valores do conjunto B. Então, a gente tem que analisar
os valores em que x é maior que y. Então, os valores em que esse conjunto é maior que os valores desse conjunto. Então, analisando. X valendo 1. 1 não é maior que nenhum desses números do lado direito. Então, ele vai ficar sem flechinha. 3 é maior que 2 e é maior que 1. 5 é maior que 2, é maior que 1 e é maior que 4. Portanto, já de cara a gente pode perceber que por dois motivos isso aqui não é uma função. Por quê? Primeiro motivo, um valor de x, o número 1, ficou sem correspondente. Então, já de primeira não é considerado uma função. E segundo, por quê? Porque saem duas flechinhas do valor 3 e do valor 5 do conjunto A, que é x. Não pode sair mais que uma flechinha de cada valor aqui, como também não pode ficar um correspondente sem um valor correspondente do lado B. Então, essa aqui não é considerada uma função por esses dois motivos. Um pouquinho sobre o domínio e o contradomínio e a imagem. O domínio, a gente sabe que é todo esse conjunto A aqui, conjunto dos valores x. O contradomínio é, como o nome já diz, contra, então é os valores do conjunto B, do conjunto Y, porém são todos os valores, o contradomínio. A imagem se refere somente aos valores que têm um correspondente no conjunto A. Então, nesse primeiro caso aqui, o domínio é o 2, o 5 e o 6. A imagem é somente o 3 e o 4, porque eles têm um correspondente. O 1 não é, ele apenas entra no conjunto contradomínio, mas não na imagem. Nesse segundo exemplo aqui, como domínio, nós temos o x, que é o único valor que tem no conjunto A. E como imagem, nós temos somente o valor 3, porque é o correspondente do valor x. Então, do contradomínio, nós temos então o 1, o 3 e o 2. E imagem, somente o 3.